Moshi Moshi, Super Nerds! Então, hoje a gente vai continuar o assunto de biossíntese dos lipídios. Na aula passada, a gente viu como os ácidos graxos são sintetizados e a gente terminou no palmitato. Vimos que a acetil-CoA ela sai do metabolismo de carboidratos para ser transformada em malonil-CoA e depois servir de tijolo para a construção do palmitato. Esse palmitato ele vai sofrer um conjunto de alongamentos de cadeia, ele vai servir como um tijolo para coisas muito maiores. Então você vê aí essa cascata em que a gente tem lá embaixo no canto inferior direito o araquidonato. Esse araquidonato ele vai ser muito importante para alguns processos que a gente vai ver daqui a pouco. Só que tem uma coisa que eu quero que você preste muita atenção nessa cascata em que o palmitato ele sofre esses alongamentos de cadeia, que é uma enzima chamada estearoil ACP desaturase, ou EAD, vamos chamá-la dessa forma. Essa enzima, ela participa desse processo, ela auxilia nesse processo, e tem uma coisa interessante sobre ela, que é o fato dela ser regulada tanto pelos ácidos graxos da dieta, como por alguns reguladores de transcrição gênica, que são o SREBP e RHX. O que são reguladores de transcrição gênica? Bem, são caras que ativam a transcrição de genes que vão fazer alguma coisa. Isso a gente vai ver de forma mais detalhada no assunto de compostos nitrogenados, que a gente vai ver DNA, RNA mensageiro e tal, mas são caras que ativam uma resposta gênica. Qual é a diferença de uma resposta gênica para uma resposta, sei lá, hormonal que não precisa de transcrição gênica? A resposta pela via de transcrição gênica, ela demora um pouco mais, porque afinal a gente tem que ter segundos mensageiros para ativar os genes, e os genes vão fazer a transcrição das proteínas e tal, enfim, é uma resposta muito mais lenta. Essa EAD, ela vai ter efeitos, por exemplo, nas nossas células adiposas, no fígado e no músculo. Efeitos como processo de geração de energia tanto no fígado quanto no músculo. De que forma? Ela vai estimular, por exemplo, o metabolismo de triglicerídeos. O fígado ele vai liberar esses triglicerídeos para serem usados por outros órgãos, e o músculo ele mesmo vai usar, porque como a gente viu em aulas passadas, o músculo ele é um órgão muito egoísta. Ele não libera, por exemplo, a triglicerídeos ou glicose para os outros órgãos. Não, ele mesmo usa. E justamente porque ele precisa mais do que os demais órgãos. Já nas células adiposas, essa EAD ela vai estimular o armazenamento de energia na forma justamente de triglicerídeos. O que é interessante sobre essa EAD? Alguns ratos, camundongos, a gente não tem tanta informação assim em humanos, mas em camundongos, e eu quero que você entenda que as diferenças genéticas entre humanos e camundongos não são tão exacerbadas. É por isso que eles fazem experimentos em ratinhos para depois tentar produzir medicamentos para humanos, porque os nossos genes eles não são tão diferentes. Então, às vezes a gente descobre na ciência uma coisa estudando genes de camundongos ou de outra espécie. Camundongos é bem mais fácil de estudar. A gente estuda o gene dele e aí depois a gente procura o gene análogo em humanos. Ou seja, beleza, descobrimos aqui esse gene, desvendamos ele, como é que ele funciona. Agora vamos procurar esse gene nos humanos e ver como é que ele funciona. Então, no caso dessa EAD, essa enzima, às vezes ela sofre uma mutação e ela acaba não funcionando direito. Quando ela não funciona direito, ela vai produzir uma resistência à obesidade nesses indivíduos, no caso camundongos. Então, mas a gente está supondo aqui que seria em seres humanos. Como assim uma resistência à obesidade? Ora, se ela está relacionada ao acúmulo de triglicerídeos nas células adiposas e ao metabolismo de triglicerídeos
tanto pelo músculo quanto pelo fígado, se ela não estiver funcionando direito, significa que esse metabolismo não vai funcionar bem. Se você está armazenando menos gordura e se você tem menos ácidos graxos no sangue, significa que você vai ter um risco bem menor de obesidade. Então é um tipo de mutação boa, mais ou menos. Pelo menos no contexto do mundo moderno, onde a gente tem fácil acesso a alimento, como eu falei na aula passada, isso eu estou generalizando aqui, em geral os humanos têm acesso a alimentos de forma mais fácil, e aí o acúmulo de gordura acaba sendo um problema. Então essa alteração gênica, nessa enzima, ela acaba dando à pessoa uma resistência à obesidade. Isso aqui é bom para você entender quando os caras dizem, porque às vezes você está assistindo um vídeo, sei lá, de um bodybuilder, de um influencer, e ele diz, o cara ele não tem a genética, está relacionada a isso aqui. Não a essa enzima específica, mas a processos parecidos com esse. Então, para você não achar que o cara tem a genética para ficar forte, para ser musculoso, significa então que ele tem um gene para ser musculoso. Não. Existem várias coisas que podem estar alteradas no metabolismo dele. A exemplo, nós temos aqui uma alteração gênica que faz uma enzima não funcionar direito, e o fato dessa enzima não funcionar direito leva os indivíduos, os camundongos, né, e possivelmente seres humanos, ainda estão estudando, mas leva esses indivíduos a serem resistentes à obesidade. Pois bem, eu falei para vocês quase agora que o araquidonato ele ia ser interessante. Esse araquidonato ele vai ser precursor dos eicosanoides. Esses eicosanoides, eles são, por exemplo, os tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos. Esses tromboxanos, eles estão envolvidos na resposta à coagulação sanguínea e também na agregação plaquetária. Os leucotrienos e prostaglandinas estão relacionados à dor, inflamação. Então, por exemplo, você tem hormônios ou outros estímulos que vão ativar uma fosfolipase A. Essa fosfolipase A, ela vai desfazer os lipídios de membrana de determinadas células que estão armazenando o araquidonato. Esse araquidonato, ele vai então ser transportado para o retículo endoplasmático liso e ser convertido em PGH2. Essa PGH2, ela vai ser precursora de outras prostaglandinas e tromboxanos, ou seja, vai estar envolvida na resposta à dor, inflamação, etc. O que é que acontece? As enzimas envolvidas nesse processo da conversão nessas prostaglandinas são a COX-1 e a COX-2. A COX-1 ela está relacionada à liberação da mucina gástrica, que protege o seu tecido gástrico quando você tem a liberação do ácido. E a COX-2 está relacionada à inflamação, dor, febre. Em farmacologia, você vai ver que existem fármacos que inibem tanto a atividade da COX-1 quanto a COX-2. E existem alguns fármacos mais específicos. O que é importante a respeito disso? No começo dos estudos a respeito desses fármacos, os caras eles só conseguiam fazer fármacos que inibiam as duas ao mesmo tempo, tanto a COX-1 quanto a COX-2. Então olha aí, eu vou criar um medicamento para tratar a dor, né? Para tratar a dor, inflamação, etc. E aí eu tenho esse medicamento aqui que inibe tanto o COX-1 quanto o COX-2. O que é que acontece? A inibição da COX-1 vai diminuir a intensidade da resposta relacionada à mucina gástrica, ou seja, aquilo que protege o seu estômago, e aí as pessoas elas acabam tendo efeitos adversos como úlceras. Só depois eles conseguiram fazer fármacos específicos para COX-2, ou seja, que não agem sobre COX-1 e você consegue tratar a dor e a inflamação sem mexer na enzima responsável pela mucina gástrica. Não vamos nos aprofundar muito nisso, porque afinal é bioquímica e não farmacologia.
Tá bom. A gente já passou agora dessa parte de ácidos graxos, alongamento. Agora vamos para os triglicerídeos. Os triglicerídeos que são aquelas biomoléculas que vão preencher as células adiposas, as células da sua gordura. Eu falei para vocês antes que os triglicerídeos, eles são a união de ácidos graxos e glicerol, mais especificamente 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Como esses triglicerídeos eles são sintetizados? A gente já estudou de onde vêm os ácidos graxos, como é que funciona a biossíntese dos ácidos graxos, né? E aí como eles vão crescendo em cadeias, e a gente viu agora, no começo dessa aula, um pouco sobre as funções de ácidos graxos de cadeia mais longa. Mas como é que esses ácidos graxos eles vão formar os triglicerídeos? Primeiramente, de onde vem esse glicerol, né? Porque a gente estudou os ácidos graxos, mas e o glicerol? De onde é que ele está vindo para participar desse processo? O glicerol, ele está vindo justamente lá do processo de glicólise, ou seja, ele está vindo da via do metabolismo de carboidratos. Se você voltar lá na nossa aula sobre glicólise, você vai ver que nós temos um cara chamado dihidroxiacetona fosfato, tá ali, ó, no caminho da glicólise, procura aí dihidroxiacetona fosfato. Essa dihidroxiacetona fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Você tem que entender que esse glicerol, ele tá vindo da via do metabolismo de carboidratos. Isso é importante você lembrar, viu? O glicerol que vai se unir aqui para formar com os ácidos graxos para formar os triglicerídeos, ele tá vindo da via do metabolismo de carboidratos, especificadamente da dihidroxiacetona fosfato e da gliceraldeído 3-fosfato. Como essa união vai acontecer? Bem, simplesmente as hidroxilas do glicerol 3-fosfato, elas vão ser acetiladas, elas vão receber o acil-CoA graxo, ou seja, o resíduo ali de ácido graxo. Eles vão receber esses caras nas pontas, se transformando em ácido fosfatídico. Então, se você olhar lá para o começo, onde a gente tem o glicerol 3-fosfato, o gliceraldeído 3-fosfato, nota que ele está vindo do metabolismo da glicose. Como eu disse, ele está vindo da via glicolítica. Então, você tem ali glicose, aí a via glicolítica, né, que é a glicólise. Aí você tem ali a dihidroxiacetona fosfato. Essa dihidroxiacetona fosfato vai ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato, glicerol 3-fosfato. Esse, então, glicerol 3-fosfato, você nota que ele tem algumas hidroxilas. Essas hidroxilas, elas vão ser acetiladas. Então, a gente vai colocar o resíduo, né, de acil-CoA graxo, ou seja, o resíduo de ácido graxo, a gente vai fazer a união justamente nesses pontos. Só que você pode notar o seguinte: epa, peraí, você falou que os triglicerídeos são formados de 1 glicerol e 3 ácidos graxos, porém nós temos apenas 2 ácidos graxos entrando aí, nas pontas nas quais você está dizendo, formando o ácido fosfatídico. É o seguinte, esse ácido fosfatídico, ele vai servir como precursor tanto dos triglicerídeos, que são os caras que vão para as células de gordura, quanto para alguns lipídios de membrana, que a gente não vai se aprofundar nisso, porque lipídios de membrana, a gente não precisa ver como são formados. É mais interessante que a gente se concentre nas coisas relacionadas à nutrição e metabolismo. Então, esse ácido fosfatídico, quando ele vai pelo caminho de se tornar o triglicerídeo ou triacilglicerol, ele vai seguir o caminho que você está vendo aí. Esse ácido fosfatídico vai receber o terceiro resíduo acil graxo, acil-CoA graxo, e vai se tornar então um triglicerídeo. Bem simples, né? Então, resumindo, a gente tem o triglicerídeo, que é formado por 3 ácidos graxos, um glicerol. O glicerol está vindo lá da via glicolítica, de onde? Da dihidroxiacetona fosfato, e os ácidos graxos a gente já estudou como é que são sintetizados no nosso corpo. No caso da formação do triglicerídeo,
a gente tem dois caminhos possíveis para o ácido fosfatídico, que é o primeiro cara que é formado através da acilação de duas pontas de hidroxila do nosso glicerol 3-fosfato. Esse ácido fosfatídico ele pode dar origem a lipídios de membrana, que não é interessante para a gente aqui, e ele pode dar origem aos triglicerídeos, recebendo o terceiro resíduo ácido graxo. Esses triglicerídeos eles vão preencher as suas células de gordura. Então você está começando a aprender o caminho em que as vias glicolíticas, ou seja, da glicólise, e as vias relacionadas aos lipídios, eles começam a se cruzar para fazer emergir a sopa do metabolismo. Olha aí, quando você compreender o metabolismo de lipídios e o metabolismo de carboidratos de forma integrada, você vai começar a ver o metabolismo se formando, ou seja, como as pessoas ganham peso, como elas perdem, como é que funciona determinada atividade enzimática, de que forma determinados alimentos influenciam na dieta, índice glicêmico, começa a se formar aí o seu conhecimento robusto sobre a bioquímica das coisas. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre a regulação desse processo. A insulina, ela vai ser o principal estimulador da síntese dos triglicerídeos. Isso aqui é óbvio, galera, se a gente falar em linguagem comum. Em linguagem comum seria o quê? Se você comer muito, você vai engordar. Em linguagem bioquímica seria o quê? O alto consumo de carboidratos, aliado também ao alto fluxo de ácidos graxos na corrente sanguínea, faz com que a insulina ative mecanismos que vão estimular a acetil-CoA, a formação de mais acetil-CoA, e também a formação de mais ácidos graxos, por consequência, né? Porque o acetil-CoA é o precursor dos ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão receber um glicerol que vem da via glicolítica, que já está sendo estimulada pelo alto consumo de carboidratos, formando então triglicerídeos, que vão se acumular no tecido adiposo. Eu acabei de dizer que as pessoas engordam porque comem muito, só que eu falei com a linguagem bioquímica. Só que tem uma coisa interessante a respeito do metabolismo de ácidos graxos, que é o seguinte: vamos dizer que seu corpo ele vai quebrar gordura para transformar em energia, né? Ou seja, ela vai quebrar o triglicerídeo em glicerol e ácido graxo. 75% dos ácidos graxos resultantes dessa quebra vão ser novamente esterificados, vão ser novamente convertidos em triglicerídeos. E apenas uma parte vai para a corrente sanguínea. E olha aí, o que é mais interessante, lá no fígado vai acontecer a mesma coisa. Dos ácidos graxos que chegam no fígado, apenas uma parte vai de fato para o metabolismo energético. O resto vai ser novamente convertido em triglicerídeos, jogado na corrente sanguínea, onde eles vão ser levados novamente para o tecido adiposo, ou seja, para as células de gordura. O que é que eu estou dizendo aqui? Se você olhar esse ciclo, você vai entender melhor. Preste atenção lá no triacilglicerol, na primeira parte. O triacilglicerol é o nosso triglicerídeo. Esse triglicerídeo ele vai ser quebrado em glicerol e ácido graxo. Eu estou falando para você que a maioria desses ácidos graxos que vem dessa quebra, da quebra de gordura, ele não vai servir de energia. Ele vai ser novamente convertido em triglicerídeo. Olha aí. E só o resto, o que sobra, vai para a corrente sanguínea. Enquanto isso, lá no fígado, os ácidos graxos que chegam no fígado, apenas uma parte deles vai servir para o metabolismo energético. A outra vai ser novamente convertida em triglicerídeos e depois vai ser reenviada ao tecido adiposo. Se você não entendeu, é só você voltar e ir prestando atenção nas setas, seguindo o caminho, porque eu fui no caminho certo em que os triglicerídeos são convertidos em ácidos graxos e eles são reciclados novamente em triglicerídeos. É só você voltar
e tentar seguir o caminho das setas. Por que é que o nosso corpo ele faz essa volta que parece ser inútil? Bem, ainda não sabemos em detalhes. Uma das hipóteses é a seguinte: é mais interessante para o corpo ele ter ácidos graxos em circulação a toda hora para um possível estado de luta ou fuga do que ele ter triglicerídeos acumulados que vão demorar um pouco a serem metabolizados. Então, para você ver, o metabolismo de gordura ele é muito mais lento do que o metabolismo de glicogênio. Grande parte do que você come não consegue ir para o seu estoque de glicogênio. O estoque de glicogênio é muito pequeno em relação ao estoque de lipídios, de triglicerídeos. O Leninger ele dá uma estatística aí que em um homem de 70 kg, 15 kg dele é de estoque de gordura, ou seja, estoque de energia dentro de triglicerídeos. Os seus estoques de glicogênio, eles acabam em um dia. Os seus estoques de gordura, eles podem durar até 2 meses. Então, o metabolismo de lipídios é mais lento. E a gente está vendo aqui um dos fatores que contribui para isso, que é a maior parte dos triglicerídeos que são quebrados, eles na verdade são convertidos novamente em triglicerídeos. Eles não vão virar energia. Qual é a aplicação clínica disso aqui? Uma coisa mais prática. Se você acompanha nutricionistas foda, tipo o Felipe Donato, vou citar esse cara muitas vezes aqui nessas aulas, que eu estou acompanhando muito os vídeos dele. Felipe Donato, Paulo Musi, você vai ver que esses caras, eles estão começando, já faz um tempo que eles estão começando a falar em adesão à dieta. Eles estão mais preocupados no paciente fazendo uma adesão adequada à dieta por mais tempo, do que de fato, vamos fazer uma dieta cetogênica aqui para zerar o carb e perder muitos quilos em 2 meses. Por quê? O metabolismo de gorduras é mais lento. Não tem como você querer uma transformação muito grande em um tempo muito curto, porque simplesmente não é compatível com o metabolismo. As gorduras não são metabolizadas tão rápido assim. Então é mais interessante hoje em dia para os nutricionistas eles criarem dietas com uma boa adesão, ou seja, que o paciente ele consiga seguir por mais tempo, por um longo tempo, justamente por eles saberem que a perda de gordura, a recomposição corporal, ou seja, perda de gordura e ganho de massa muscular, ela vai ser lenta, justamente porque o metabolismo dos lipídios, a composição corporal, ela demora mais a mudar. Só que tem outra coisa interessante para você notar nesse ciclo dos triglicerídeos ou dos ácidos graxos sanguíneos, da forma como você quiser chamar. Você está vendo ali que quando o ácido graxo ele vai ser novamente convertido em triglicerídeo, tanto no tecido adiposo quanto no músculo, está chegando ali glicerol 3-fosfato. A gente já viu que esse glicerol 3-fosfato ele está vindo lá da via glicolítica. Então, esse glicerol 3-fosfato, ele está vindo lá da via glicolítica. Se a gente está em um estado de jejum, ou seja, entre as refeições, no estado fasting, onde o glucagon está ativo, o glucagon, ele inibe a via glicolítica. Se ele inibe a via glicolítica, de onde está vindo tanto glicerol 3-fosfato para participar desses processos? Bem, esse glicerol 3-fosfato, ele está vindo de uma coisa chamada gliceroneogênese. Essa gliceroneogênese é uma versão mais curta da gliconeogênese, onde o piruvato ele é transformado em glicerol 3-fosfato. Basicamente é o seguinte, galera. Nós vimos que na gliconeogênese nós temos o caminho inverso da glicólise, né? Até lá em cima. A gliceroneogênese é tipo uma gliconeogênese menor. Ela não vai até lá em cima, lá na glicose. Ela vai só até o glicerol 3-fosfato e para ali. Esse glicerol 3-fosfato, ele sai e vai para a via do metabolismo de lipídios. Acontece que tem uns caras chamados glicocorticoides. Esses glicocorticoides são hormônios relacionados ao estresse, viu? Eles têm o poder
de inibir a síntese de triglicerídeos e também de estimular a quebra de triglicerídeos. Como assim? Eles inibem a síntese e eles estimulam? Bem, vai depender do órgão no qual eles estão agindo. Quando você está em uma situação de estresse, os glicocorticoides eles são liberados no seu sangue. Esses glicocorticoides, quando eles chegam ao tecido adiposo, eles dizem: opa, a gente está em situação de tensão, de perigo, para de fazer gordura. Ou seja, para de fazer síntese de triglicerídeos. Qual é o raciocínio biológico por trás disso, galera? Não faz sentido que o seu corpo armazene energia quando ele está em uma situação de perigo, de estresse. Então, os mecanismos de armazenamento de energia, eles param temporariamente. Os glicocorticoides, eles inibem a síntese de triglicerídeos. De que forma? Bem, eles vão impedir a gliceroneogênese através de um mecanismo que inibe a pepcarboxiquinase, que é uma enzima responsável por esse processo. Eles vão inibir a gliceroneogênese, assim nós não vamos ter glicerol 3-fosfato para se unir com o ácido graxo formando triglicerídeos. Para você olhar isso na imagem, procura lá o glicocorticoides lá embaixo, tá vendo? Olha o que acontece quando ele vai para a esquerda. Ele vai inibir a ação da pepcarboxiquinase, PEP-CK, inibindo assim a gliceroneogênese e impedindo que o glicerol 3-fosfato ele seja convertido em triglicerídeo, junto com o ácido graxo. Então os glicocorticoides, como eu falei para vocês, eles impedem os triglicerídeos de serem formados, porque não faz sentido que o seu corpo ele crie gordura, que ele armazene energia quando você está em perigo. Ao mesmo tempo, quando os glicocorticoides eles chegam no fígado, ou seja, a gente está indo para o caminho da direita, quando os glicocorticoides vão para o fígado, eles vão estimular a pepcarboxiquinase do fígado, fazendo com que o piruvato seja convertido em glicerol 3-fosfato, dando origem a triglicerídeos, triglicerídeos esses que vão ser quebrados para o uso na geração de energia. Então olha que interessante, um mesmo hormônio agindo em dois órgãos diferentes, em duas células diferentes, tendo efeitos diferentes. Em uma ele inibe um processo, em outro ele estimula. É importante notar o seguinte, galera. Algum de vocês pode já ter ouvido falar que os glicocorticoides eles são ruins para o metabolismo. Nossa, os glicocorticoides eles... É o seguinte, esse mecanismo aqui, em teoria, ele era para funcionar assim. Você está em uma situação de estresse, os glicocorticoides eles cancelam a formação de gordura e estimulam a energia. Assim você vai ter mais energia para lidar com a situação de perigo. E depois eles pararem de se ativar. Ou seja, o certo é eles agirem e depois pararem de se ativar. Qual é o problema? Hoje em dia as pessoas têm um nível de estresse mais alto. E aí eu não posso me aprofundar nesse assunto, galera. Porque a aula vai se estender demais. A bioquímica, cara, é muito incrível. Porque ela explica muita coisa. E aí, se a gente for querer entrar realmente na explicação profunda das coisas, aí não vai dar para ensinar metabolismo de lipídios. A gente vai estar toda hora parando aqui para falar só sobre um processo. Mas, enfim, como as pessoas elas têm um nível de estresse muito alto nos dias modernos, esse sistema aqui, ele começa a ser ativado excessivamente. Os glicocorticoides, quando eles são ativados excessivamente, eles vão, na verdade, aumentar o risco de obesidade, hipertensão, vai ter todo um processo metabólico no futuro, quando a gente estiver estudando metabolismo, talvez a gente tenha uma aula só sobre isso, efeitos dos glicocorticoides no metabolismo, quando eles são ativados a longo prazo. Se você quiser um livro sobre isso, tem o Por que as Zebras Não Têm Úlceras, do Robert Sapolsky, que é um neurobiólogo. Mas enfim, eu só quero dizer que, para quem já ouviu falar que os glicocorticoides são ruins, essa é a explicação. O mecanismo que eu estou mostrando aqui é como deveria ser no mundo ideal, né? Ou seja, na época em que nós éramos caçadores e coletores, com os glicocorticoides funcionando da forma correta.
Porém, o que acontece é que no mundo moderno, com muitos gatilhos de estresse sendo ativados, os glicocorticoides acabam tendo sua ação intensificada e esse processo benéfico deles, ele acaba sendo desregularizado. Existe um conjunto de medicamentos chamados tiazolidinedionas que vão fazer o seguinte: eles vão estimular a pepcarboxiquinase. Galera, existe um conjunto de medicamentos chamados de tiazolidinedionas. Esses medicamentos, eles são usados para tratar o acúmulo de ácidos graxos no sangue. Ácidos graxos em excesso no sangue, eles diminuem a sua sensibilidade à insulina. Quando sua sensibilidade à insulina é diminuída, você tem mais riscos de diabetes. Então esses medicamentos, eles acabam sendo estudados, né? Eles são alvo de estudos em relação ao tratamento de diabetes. O que é que esse medicamento faz? Ele estimula a pepcarboxiquinase, que vai estimular a gliceroneogênese, que por sua vez vai fazer o glicerol 3-fosfato. Estou passando rápido porque a gente acabou de ver isso. Que por sua vez vai estimular a formação de glicerol 3-fosfato. E esse glicerol 3-fosfato vai se unir com o ácido graxo formando triglicerídeos. Ou seja, basicamente esse medicamento faz com que tenha mais glicerol para se unir com os ácidos graxos do sangue e formar triglicerídeos. Então olha aí, você tem menos ácido graxo no sangue. Por quê? Porque os ácidos graxos em excesso, eles estão se unindo com o glicerol 3-fosfato e formando triglicerídeos. Pronto, resolvemos o acúmulo de ácido graxo no sangue. Mas agora você acelerou a via dos triglicerídeos, ou seja, a formação de depósitos de gordura. Então você está tratando diabetes e estimulando a obesidade aí. Então esse medicamento, ele está sendo alvo de estudos, mas ele tem esses contras, né? Porque é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele diminui a concentração de ácidos graxos no sangue, ele está aumentando o risco de ataque cardíaco e também problemas relacionados ao excesso de triglicerídeos no corpo. No livro do Leninger, esse assunto vai da página 842 até 852. Parece que nós terminamos o assunto de biossíntese dos lipídios. Vimos os ácidos graxos, como eles são formados. Vimos também algumas formações de cadeias mais longas que vão além dos ácidos graxos, né? Algumas funções ali de cadeias mais longas à medida que eles vão servindo de precursores de moléculas maiores, e vimos a formação dos triglicerídeos e o seu metabolismo. Agora nós temos que entrar no metabolismo de quebra dos lipídios, que é a última parte de... O que? O que está acontecendo aqui? O que isso significa? Significa que não terminamos o assunto de biossíntese dos lipídios? É claro, como eu poderia esquecer? Os ácidos graxos, eles são precursores também de moléculas muito importantes chamadas colesterol. Não podemos passar despercebido por essas moléculas. Na próxima aula, vamos lidar com o colesterol. Biomoléculas que atuam como sinalizadores e reguladores de algumas funções metabólicas. Parece que o metabolismo de quebra de lipídios vai ter que esperar um pouco, super nerds, porque temos outro inimigo pela frente. Bons estudos e até a próxima!